Nunca foi tão difícil ser líder como nos dias de hoje. A gente fala que o líder ele tem uma posição de sanduíche. Ele recebe toda a pressão de cima, né? Do board da empresa, da diretoria mesmo da empresa, vice-presidência, seja o que for. E ele tem toda a pressão do time. Então, ele tem pressão dos dois lados. É muito importante alinhar a expectativa. Porque o que acontece? Os líderes mais engajados, os que mais querem entregar resultado, são os que estão mais arriscados a terem burnout. O Brasil é um dos países com maior número de burnouts do mundo. Selma, como que eu faço então para diminuir a minha chance de ter um burnout? Eu como líder, né? Eu recebo muito essa pergunta. O que eu costumo dizer é que você precisa, a primeira coisa que você tem que fazer é alinhar a expectativa. Alinhar a expectativa do seu superior, porque às vezes ele tá te colocando tarefas ali, porque ele não sabe que você que o seu time já tá ali no limite. Então é o seu papel como líder de alinhar a expectativa com ele, falar o que você espera, né? Pode deixar esse projeto para depois ou não e tal. Isso é muito importante, gente, porque o que acontece é que às vezes um líder sai e entra 3 no lugar, ou às vezes 4, como aconteceu comigo. Então a gente precisa sim aprender a dizer não. Sim, aprender a dizer não. Isso é muito importante para o líder. Saber dizer não, inclusive para o superior. Outra coisa que o líder precisa aprender, já devia saber, né, antes de ser promovido a líder, é delegar. Porque o que acontece? Você não vai conseguir clonar 50 pessoas iguais a você. Então você precisa aceitar que as outras pessoas têm uma outra maneira de executar as tarefas, que chega também num objetivo satisfatório, mas, claro, que não vai ser o seu jeito. Você precisa, líder, aceitar isso e ter uma visão mais tranquila em relação a isso, sabe? O perfeccionismo, ele é um câncer. O perfeccionismo mata, porque ele te trava, ele não te deixa avançar. Então, você como líder, você precisa entender que as outras pessoas têm outro jeito de fazer as coisas, mas que vai chegar num objetivo também. No mesmo que você chegaria, só que de uma outra maneira. Você precisa aceitar isso, isso é uma realidade. E é muito sério isso, porque eu vejo muito líder assim, que me procura com problema, e na verdade o problema é que ele tá no operacional, ele tá controlando ali no micro gerenciamento. E isso, gente, um liderado que tem um líder assim sofre. Todo mundo sofre. O líder sofre porque ele tá sobrecarregado, o liderado sofre porque ele não tem liberdade para trabalhar, não tem. Então, fica um ambiente doente, né? Assim, a tendência que tenha mais turnover, que a gente fala, é quando o funcionário, né, sai e vai para outro lugar. Então, todo o colaborador que ele entra, ele tem uma curva de aprendizado, né? Então, é interessante que, assim, uma pessoa entre numa área e continue nela, pelo menos por um tempo, para pagar aquela curva de aprendizado, entende? Então é como se no começo você, líder, investisse no colaborador, plantasse a sementinha ali, e num certo momento você começa a colher esses frutos do que você plantou. Mas isso não é sempre que acontece. Por quê? Porque o líder não tem a capacidade de encantar, de motivar, de inspirar. Você
Quem foi o maior líder da história? Jesus. Independente de religião, Jesus mudou o calendário, Jesus é conhecido até hoje, né, há mais de 2000 anos, 2024 anos, e tá todo mundo falando dele ainda. E ele nunca mandou ninguém fazer nada. Ele tinha os mandamentos dele, mas ele não chegava e falava, você tem que fazer isso. Não. As pessoas faziam e fazem por amor. Você, o Martin Luther King, nunca obrigou ninguém a fazer nada. Um líder que é líder, ele inspira, porque é comprovado que as pessoas, elas só fazem o que elas querem. Você não consegue obrigar. Tudo bem, você pode até querer mandar, isso vai funcionar por um tempo, mas não vai se sustentar. E você nunca vai atingir a alta performance, você nunca vai andar a milha extra se você ficar mandando. Você já viu um líder que você fica com ele trabalhando até meia-noite porque por ele, não é pelo trabalho, é por ele. Isso acontece comigo, graças a Deus. As pessoas, às vezes, eu tenho um problema, a pessoa às vezes tá num outro fuso horário, que já tá na hora dela dormir, mas ela fica comigo até resolver. E eu também fico. É uma coisa recíproca, né? Então, isso você tá fechado com o seu líder ali. Você quer que dê certo por você e por ele também. Não é só pela empresa. Gente, um líder assim consegue resultados extraordinários, porque as pessoas fazem porque elas querem fazer, porque elas estão a fim de entregar, elas estão a fim de se desenvolver. E dá para aprender a ser um líder assim. Claro, tem que desenvolver a inteligência emocional, tem que olhar para dentro, né? Fazer um trabalho de autoconhecimento. E eu tenho mentorados assim que tinham muitos problemas, inclusive de rejeição com o time, né? Que o time não aceitava e assim, a gente vai trabalhando, né? E a pessoa vai mudando. Quando você muda a sua postura, o mundo em volta de você também muda. É incrível, gente. E é muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Então, o único líder que vai ter alta performance, que vai ter resultados acima da média, que vai trazer para a empresa aquele efeito, uau, nossa, conseguimos. É o líder que inspira, não é o que microgerencia, não é o que fica enchendo a paciência de todo mundo, não é o que fica controlando o horário de todo mundo. O líder, ele tem que ter na cabeça as tarefas, as entregas, e tem que ter isso muito bem distribuído, papéis e responsabilidades. Mas ele não tem que ficar microgerenciando, ele não tem que ficar controlando que hora que um chegou, que hora que outro saiu. Isso não é papel do líder, gente. Outra coisa que não é papel do líder é ter solução para tudo. Né? Todo mundo gosta de chegar e falar, e aí, chefe, o que eu faço agora? Isso não, o líder não pode aceitar. Ele precisa falar, olha, você tá aqui para resolver o problema, não para trazer para minha mesa para eu resolver, né? Senão eu preciso de você. Claro que ele não vai falar assim, mas ele tem que falar isso, mas de uma outra maneira, de uma maneira mais leve, né? Mais profissionalizada ali aquela comunicação. Mas a mensagem é essa: você paga as pessoas para resolverem problemas e não para trazerem os problemas para você. A partir do momento que você aprender a alinhar a expectativa com a parte de cima, lembra do sanduíche? Alinhar a expectativa com a parte de cima, delegar, você tem que aprender a delegar, aprender a não aceitar esse bate e volta que vem, tenta uma coisa, não dá certo, traz para você de novo, tenta, sabe? Você tem que ficar na estratégia, você tem que pegar mais projetos pro seu time, você tem que ficar ali dando, né, assistência para as pessoas, desenvolvendo as pessoas, empoderando, né, as pessoas, vendo como que você desenvolve, mas não é para você ficar no operacional.
Isso não é seu papel mais. Normalmente, as pessoas que são promovidas a líderes, elas são as que trabalham melhor, né, na parte técnica ali, na parte funcional. Mas liderança é diferente. Então, o líder, ele precisa, vamos recapitular, alinhar a expectativa com a parte de cima, delegar para a parte de baixo e não aceitar o bate e volta, aprender a dizer não, assumir a parte estratégica e encontrar uma maneira de motivar, de inspirar e de manter todo mundo no mesmo barco, olhando para a mesma direção e remando para o mesmo lado. É isso, gente. Até mais. Tamo junto.